Então, seguindo, ele vai pegar o conteúdo que tiver na coluna ali do cliente, na posição da célula em que foi clicado, e passar para a variável nome cliente. Qualquer informação que você veja o que está acontecendo, que você queira ver, dá um message box e passa a variável. Então, se nesse momento eu dou um message box, né, na verdade tem que ser antes dele fechar o formulário, que você não vai ler nada ali não. Eu dou um message box e mostro aqui o que ele recuperou, eu vou saber então se está correto ou não, ok? É interessante que você faça isso para que você possa ir testando o seu projeto e entendendo. Eu acredito que aqui esteja bem explícito, é somente uma variável que guardou o nome do cliente. Eu já expliquei o que é esse current row, o que é esse point cells no curso do back-end, onde nós aprendemos a recuperar para as caixas de texto essas informações. Só que em vez de recuperar para uma caixa de texto, eu estou recuperando para uma variável que eu declarei em um módulo que é global, ou seja, que eu posso acessar de qualquer formulário. É uma das formas. A outra forma que teria é passando parâmetro entre formulários, o que é bem mais trabalhoso, né? Tendo a opção do módulo, nós fugimos dessa opção aí que é mais trabalhosa, beleza? Aqui então eu vou clicar em ir, que não era nem para estar habilitado, só para habilitar quando eu tiver a opção aqui do novo, depois a gente trata isso, mas não tem problema, ó. Ele abriu o cadastro de cliente. Quando eu der um duplo clique, vou dar um duplo clique em cima desse 9 aqui, que é o Marcos, ó. Ele tem que recuperar para mim o nome dele, bacana, e quando eu der ok, ele tem que fechar esse formulário. E é nessa hora, quando ele fechar esse formulário, ele volta a mostrar o formulário de vendas. E é nesse momento que eu tenho que recuperar o nome do cliente para cá, ok? Só que eu não preciso desse message box aqui, eu só coloquei para que vocês possam ver que está funcionando. Então, vou deixar ele comentado ou vou remover ele dali, como vocês preferirem. Quando ele retorna para um formulário, e isso também eu já ensinei para vocês no passo a passo dos cursos, né? Aqui vamos para o formulário de vendas, significa que... Aqui, ó, vou voltar para ele. Que ele executa toda vez que ele retorna para um formulário, não é o load, porque o load é só o carregamento dele, só acontece uma vez. O evento que trata isso é o evento do form activated, beleza? Que é o foco aqui, é toda vez que ele é ativo. Então, toda vez que aquele formulário for ativado, vou dar um duplo clique, eu quero que ele pegue essa variável do nome cliente, né? Aliás, eu quero que ele pegue a caixa de texto, que é o txt cliente.text, e passe para ela o valor do nome do cliente. Então, olha aqui que bacana, vamos voltar lá. Ele vai ser ativo todas as vezes que o foco volta para ele. Então, se eu fechei um formulário que estava acima, que foi aberto acima dele, quando eu fecho ele, ele volta a mostrar o formulário que estava abaixo, que no caso é o formulário da venda. Então, nesse caso, a minha caixa de texto do cliente recebe o nome daquele cliente em que eu selecionei. Vamos aqui novamente, ó. Vou clicar em login. Vamos aguardar para nós podermos... ver o que acontece. Essa é uma das formas. A outra forma é buscar através do Combo Box, né, que é o que eu vou mostrar. Então, eu criei dois exemplos aqui, ó, bem simples. Esse é o mais fácil, beleza? Onde você clica e traz uma informação. Ó. Pronto, tá aqui o Marcos. É muito simples, não tem segredo nenhum. A outra opção vai ser com base no Combo Box, porque essa opção é muito boa para você trazer aqui o nome, eu poderia trazer também quantidade, poderia trazer várias informações deles, ok? E o Combo Box aqui também ele é bem útil, então eu vou trazer direto da base de dados. Vou mostrar dessas duas formas para nós podermos trabalhar aí, com essas diferenças. Né? O produto... ele também seria interessante, porque imagine o seguinte, quando você entra aqui, ó, e seleciona, né, é mais fácil para você selecionar, porque você vai ver a imagem dele já direto, vai ver as informações todas daquele produto, sem falar que você tem ainda opções de filtro que nós definimos no formulário. Então, se você quiser utilizar esse mesmo recurso para ele, pode, ok? Mas para poder mudar, eu vou alterar aqui. Agora, olha uma outra coisa interessante. Se eu não faço essa venda, se eu cancelo, se eu fecho e volto nela, ele está puxando ainda aquele nome lá, ó. Por quê? Porque ele manteve na memória, ele manteve no módulo esse nome. Então, nós podemos fazer o seguinte, quando esse formulário for desativado, o foco dele for desativado, e quando o foco do formulário é desativado, quando eu executo, por exemplo, o evento aqui, ó, vamos trabalhar com ele. Nesse caso, eu acho que não faria tanta diferença ali não, beleza? Eu poderia corrigir isso aí de uma outra forma, mas só para vocês entenderem os focos. Aqui dentro do formulário de vendas, no design dele, nós além de termos o evento do Activate, nós temos o evento do Desactivate, que é esse outro aqui, ó. Aqui, ó. Então, toda vez que ele desativar, por exemplo, eu poderia vir aqui e simplesmente falar o seguinte, que a minha variável nome cliente passasse a ficar vazia.
Então vamos entender o que acontece aqui. Ó. Ele não vai ficar armazenando informações, né, quando eu desativar o formulário. Então, se eu fechar ou se eu fizer um outro recurso qualquer, ele ficará inativo e não guardará mais aquela informação do nome do cliente que estava anteriormente aplicada. Ele passa vazio para ele. Ele volta então a ficar nulo.